Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 24 de agosto. Hoje é quinta-feira. Nós somos convidados a celebrar a festa do apóstolo São Bartolomeu. Amados irmãos e irmãs, celebrar a festa de um apóstolo é celebrar os fundamentos da vida da igreja. Quando nós recorremos ao Atos dos Apóstolos e olhamos para a imagem das primeiras comunidades, nós percebemos, amados irmãos e irmãs, que uma das vivências e fundamentos da vivência de comunidade, ou seja, da vida de igreja, era o ensinamento apostólico, o ensinamento dos apóstolos. É importante recordar que os apóstolos são as testemunhas oculares de nosso Senhor Jesus Cristo, e a fé nos alcança, amados irmãos e irmãs, pelo testemunho dos apóstolos. Portanto, hoje a igreja celebra, ao celebrar a festa do apóstolo São Bartolomeu, a graça de olhar para os fundamentos da igreja. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São João, capítulo 1, versículos 45 a 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verá. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato para a festa de hoje. Bartolomeu, também identificado como Natanael, era de Caná da Galileia e foi um dos 12 apóstolos escolhidos diretamente pelo Senhor. Teve o privilégio de estar ao lado de Jesus e testemunhou seus milagres e ensinamentos. Viu Cristo ressuscitado à margem do lago de Tiberíades e, finalmente, assistiu à sua ascensão ao céu. Sob a inspiração desse fiel seguidor do Mestre Divino, motivemo-nos a caminho com firmeza na edificação do reino de Deus. Então, que o exemplo deste grande apóstolo nos conceda a graça de nos manter fielmente ao caminho do próprio Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, ainda contamos com a primeira leitura que está no livro do Apocalipse de São João, capítulo 21, versículos de 9 a 14. E diz assim:
O anjo falou comigo e disse: vem, vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Então me levou o Espírito a uma montanha grande e alta, mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu e junto de Deus, brilhando como a glória de Deus. Seu brilho era como a de uma pedra preciosa, como o brilho de jaspe cristalino. O que nós temos aqui? Nós temos, amados irmãos e irmãs, esta visão que o apóstolo João tem do céu aberto, de contemplando então a noiva do Cordeiro, a nova Jerusalém, ou seja, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos igreja, todos nós somos povo de Deus, somos convidados a ter esse brilho precioso e cristalino pela graça de Deus em nossa vida. Por isso precisamos afluir, precisamos acorrer, precisamos ir ao encontro do Senhor e dele, amados irmãos e irmãs, a ouvir a vida que nos é dada pela palavra, pelos sacramentos, para que possamos ser esta nova Jerusalém com este brilho cristalino. O Salmo 144 traz como resposta: o Senhor, ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Então, que os amigos do Senhor possam anunciar o reino glorioso. Por fim, o Evangelho fala então deste apóstolo. O nome que nós encontramos, amados irmãos e irmãs, sobretudo nas Escrituras, é o nome Natanael. Por isso nós ouvimos, de fato, este episódio, onde Natanael faz a experiência de ouvir o chamado, de fazer a experiência do encontro com o Senhor, do encontro com o próprio Senhor Jesus Cristo. E, amados irmãos e irmãs, se dá numa experiência tanto quanto curiosa. Talvez nós poderíamos nos perguntar, mas o que representa estar debaixo, amados irmãos e irmãs, da figueira? O que significa estar debaixo da figueira? O que significa o Deus da vida, o próprio Senhor Jesus Cristo, o ver? Amados irmãos e irmãs, vamos pensar o seguinte: Natanael, um homem justo do seu tempo, se encontrava debaixo da figueira, estava ali, com toda certeza, vivendo a sua experiência de oração, a sua experiência de intimidade com Deus. Natanael apresenta ao Deus da vida o seu coração, as suas angústias, os seus anseios. E pede, sobretudo, que Deus o veja, que Deus o olhe. Bom, é uma experiência íntima dele com o próprio Deus que ele tanto ama, o Deus que ele serve. Quando Filipe chega para convidar Natanael para ir conhecer Jesus, aquele que ele diz: olha, encontramos aquele a quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Então a realização da lei e dos profetas se dá em um homem, e o seu nome é Jesus de Nazaré, o filho de José. Então, amados irmãos e irmãs, a pequena Nazaré era uma cidadezinha pequena, humilde, e por isso faz com que Natanael diga: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Da região de Nazaré? E Filipe faz uma proposta a Natanael e a cada um de nós: vem ver, o contemplar, o Deus da vida. Amados irmãos e irmãs, é essa atitude de enxergar de fato, de abrir os olhos para o Senhor. Muitas vezes na nossa vivência, na nossa correria, na nossa vivência cotidiana, tantas coisas querem nos cegar. Então há esse convite: venha
ver. Natanael estava indo, e quando estava a caminho, Jesus diz: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Opa! Como esse homem diz algo assim? De onde tu me conheces? E Jesus diz: lembre-se, Natanael diz: Senhor, olhe para mim. Antes que Felipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Amados irmãos e irmãs, somente esta afirmação faz com que o coração de Natanael vibre. Ele não vai reconhecer em Jesus o Filho de Deus simplesmente por essa afirmação, senão, por meio desta afirmação, se encontrar de fato uma resposta que ele procurava. Quantas vezes nós, na nossa vivência, na nossa caminhada de fé, na vivência do segmento, na experiência da oração, nós falamos: Senhor, dai-me uma resposta diante desta minha dificuldade, diante deste meu anseio. Com grata surpresa, muitas vezes uma pessoa, a reflexão, a palavra de Deus nos traz de fato a resposta que tanto almejávamos. Então não é algo difícil, não é algo totalmente distante isso que está vivendo Natanael. Certamente, seguramente também nós o tenhamos vivido. E Jesus então diz a ele: tu crês porque eu te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. Em verdade vos digo, verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, o céu aberto, o Deus vivo e verdadeiro que veio ao nosso encontro, que se encontra no meio de nós, se encontra encarnado. Então, o termo Bartolomeu, amados irmãos e irmãs, é para nós, então, a junção de duas palavras, poderíamos assim dizer. Bar significa filho, e de uma outra palavra que significa Talmaia. Amados irmãos e irmãs, então, Bartolomeu, filho de Talmaia, que nos leva, de certa forma, a perceber, sobretudo, que nessa vida, todos, sem exceção, são filhos ou filhas. Nesse sentido, amados irmãos e irmãs, somos filhos de um Deus que nos ama, de um Deus que nos quer bem, de um Deus que não nos abandona, de um Deus que constantemente está vindo ao nosso encontro. Em um significado mais profundo, Bartolomeu, filho de Talmai, ao filho do que suspende as águas. Então, todos nós, olhando para o nome de Bartolomeu, poderíamos dizer de certa forma, também o somos. Filhos que foram redimidos, restaurados na água do santo batismo. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.